Lucas 19, Lucas capítulo 19. Lembrando os irmãos que agora, nessa narrativa, nós estamos a uma semana da crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. É a última semana dele no meio com seus discípulos. E Jesus está subindo a Jerusalém, como falamos na semana passada. E ele está passando por Jericó. E essa Jericó é na mesma região daquela Jericó do Antigo Testamento que foi vencida por Josué e o povo de Deus. Mas essa Jericó agora, ela é uma região de termas, é uma região com anfiteatros, é uma região que se tornou uma região de férias, e onde as pessoas iam para desfrutar dessas férias. Jesus está passando nessa cidade. Está passando com os seus discípulos. Nós vimos na semana passada ele curando uma pessoa pobre, com extrema dificuldade na sua vida, aquele cego ali de Jericó, ele foi curado e foi restaurado. Agora nós vamos ver nessa caminhada um segundo milagre do Senhor Jesus. Presta atenção na leitura comigo. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para a cidade e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Pai, que a Tua palavra nesta manhã venha nos orientar, venha nos direcionar a compreender da Tua Palavra, e ao aplicarmos a Tua Palavra em nossas vidas, possamos viver sempre em Tua presença. Dá-nos a direção do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Na cura anterior, aquele mendigo começou a gritar no meio da multidão: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus então se atentou para aquela súplica daquele cego. Nessa cura e nesse encontro de Jesus com Zaqueu, Zaqueu apenas subiu numa árvore para ver a Jesus, porque ele era aí, diz que ele era baixinho, e que então ele subiu para ver se conseguia. Ele não está gritando, ele não está chamando a atenção dele, ao contrário, ele está tentando até se esconder. Mas agora Jesus vai até Zaqueu. Observe que naquele caso do pobre que estava clamando, Jesus vai até ele e o ouve. Agora, nesse caso de Zaqueu, um homem rico e abastado e reconhecido na cidade, Jesus vai até ele. Quando ele chega e olha para a figueira e olha para Zaqueu, ele diz: desça, eu vou na sua casa. E essa passagem é muito interessante para nós, e nós percebemos algumas coisas sobre a vida de Jesus antes da sua crucificação. A primeira coisa que eu gostaria que você se atentasse: Jesus, ele veio buscar o ser humano, a pessoa, daquele que precisa e necessita de Deus.
Zaqueu, ele não tinha nem a ideia do que ele precisava de Deus. Talvez ele estava ali por uma certa curiosidade. Ele não sabia ao certo por que ele estava ali e querendo a Jesus. E isso é algo extraordinário para mim. Porque muitas das vezes nós achamos que nós precisamos nos empenhar muito para as pessoas serem salvas, para as pessoas buscarem a Deus, e precisamos fazer algumas coisas importantes. Sim, precisamos orar pelos pecadores, precisamos orar por aqueles que precisam de Cristo. Mas aqui é interessante porque Jesus vai até Zaqueu. Isso é uma representação muito clara e simbólica da vida de Jesus. A humanidade andava desviada e desgarrada dos propósitos de Deus, distante de Deus, mas Jesus vem à humanidade. E Jesus vindo à humanidade, a humanidade rejeita Jesus. Mas mesmo assim, Jesus cumpre o seu propósito de vir e viver os seus 33 anos de ministério. E é interessante que neste caso também Jesus está fazendo isso. Olhemos para Jesus com bastante detalhe. Ele vai até Zaqueu, ele se coloca na posição de ir até a casa de Zaqueu, ele vai almoçar com Zaqueu, ele vai conversar com Zaqueu. O que a multidão faz? A multidão começa a criticar Jesus. Então, eu sempre penso assim, se Jesus foi criticado, quanto mais eu. Se Jesus foi traído, quanto mais eu. Porque existe essa pregação de fantasia religiosa, de que você estando com Jesus, então agora você vai ser uma pessoa blindada, e agora você não vai ter mais críticos, você não vai ser mais perseguidos. Mas é interessante, queridos irmãos, que quando estamos fazendo até mesmo o bem, as pessoas se levantam contra nós. Está acontecendo isso com Jesus. Jesus está fazendo o bem a Zaqueu. Porque aqui traz uma coisa intrigante para mim. Porque aquilo que nós consideramos que seria a necessidade, Deus considera de uma maneira diferente. Nem tudo que nós consideramos ser a necessidade para as nossas vidas é de fato a necessidade. Nós precisamos saber de fato qual é a necessidade das nossas vidas, qual é a razão das nossas vidas. E a necessidade das nossas vidas, nesse texto, nesse caso, Zaqueu não estava precisando de um milagre, Zaqueu não estava precisando de cura, Zaqueu estava precisando não de cura física, mas de cura interior. A sua alma estava vazia. Nada conseguia preencher o seu coração. Por isso Jesus vai até ele. Porque Jesus é esse que consegue encher a alma do ser humano. Jesus é esse que consegue preencher a vida do ser humano. Jesus é esse que consegue ressignificar o propósito de vida do ser humano. E aqui é interessante. Porque nesse gesto de Jesus, o texto nos diz então que Zaqueu, olhando para Jesus, ele diz: mestre, se eu fiz mal a alguém, eu vou devolver, e ainda, se eu extorqui, eu vou recompensar essa pessoa que eu extorqui. Em outras palavras, Jesus não está condenando a riqueza de Zaqueu, mas Jesus enxerga o coração de Zaqueu. E muitas vezes nós estamos olhando para as pessoas e achando que elas têm algum tipo de necessidade, e nós não sabemos qual é a necessidade das pessoas. Então, existem algumas audiências aqui nesse texto. A primeira audiência é Zaqueu olhando para Jesus. Agora é Jesus olhando para Zaqueu. É uma multidão olhando para Jesus. E a multidão criticando a Jesus. Mas o coração de Zaqueu, então, se quebranta. E ele é restaurado ali. A vida dele deixa de ser uma vida egoísta. Deixa de ser uma vida de uma pessoa, de um estelionatário, a gente poderia dizer assim, porque o que acontecia nessa cultura é que todos esses que se alinhavam ao Império Romano e começavam a cobrar os impostos, eles extorquiam, eles recebiam nada de diferente do que acontece no Brasil, viu, irmãos?
Chega lá, a pessoa dá um laudo de atuação, a pessoa vai ser multada, mas ele chega e fala assim, se você me der um tanto assim, eu diminuo essa sua multa. Zaqueu é essa pessoa. Ele é corrupto. Mas o que pode livrar o Brasil da corrupção? Jesus Cristo. O que pode eliminar esse mal da sociedade? Jesus Cristo. Por isso que isso não vem por via política. Isso vem por meio da igreja de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Então eu quero pedir para os irmãos, nós vamos entrar na campanha política. Não vamos perder relacionamentos por conta disso. Não vamos perder relacionamento por conta disso. Vamos testemunhar do amor de Cristo Jesus. Jesus, ele olha para Zaqueu, ele não condena Zaqueu. Zaqueu faz parte do partido político que persegue os cristãos. Ele não critica Zaqueu. Ele olha para Zaqueu e ele percebe o que Zaqueu necessita. E o que Zaqueu necessita, aos olhos de Jesus, é preencher a alma dele de Cristo Jesus. Amém, igreja? É isso que nós precisamos, é isso que a sociedade precisa, é isso que as pessoas que estão ao nosso lado precisam e necessitam. Nós somos igreja para testemunhar o nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Está muito triste da gente ver. Mas, pastor, essas coisas que acontecem, eu sei de tudo que acontece. Os irmãos sabem minha posição sobre todas essas coisas. Mas esse texto me fez refletir sobre isso. E me fez refletir sobre algumas coisas mais. Que é mais importante relacionamentos que se aprofundam do que relacionamentos que se quebram. Como cristãos que seguem a Cristo Jesus, o nosso papel maior não é romper os nossos relacionamentos, seja eles quais forem, seja eles com quem for. Nós não estamos aqui para romper, nós não estamos aqui para criticar, nosso coração não está com essa multidão que critica. Nossa postura deve ser a postura de Cristo Jesus, porque o que nós estamos apresentando é algo que é suprapartidário, é suprapolítico, é sobrenatural, ultrapassa a nossa própria compreensão. Essa semana eu vi um debate e eu achei muito interessante a postura do apresentador. É um debate que acontece numa rádio lá em São Paulo, Pastor César. Pastor César, ele é membro de uma igreja batista, um homem muito culto, muito preparado, e ele levou lá o pastor Ariovaldo Ramos. O pastor Ariovaldo Ramos, não sei se os irmãos conhecem, ele foi quem trouxe a visão mundial para o Brasil. É um homem que fez um trabalho incrível de resgate de muitas crianças. Nós chegamos em Goiânia a ter um escritório da Visão Mundial que fazia um trabalho muito bonito aqui, mas que infelizmente ao longo do tempo sucumbiu pelas questões financeiras. Mas o pastor Ariovaldo, nas suas posições políticas, ele faz uma defesa veemente da esquerda e do candidato da esquerda. Mas eu achei muito interessante a postura do pastor César, apontando os aspectos negativos e dizendo ao pastor Ariovaldo que o mais importante naquele momento ali era exaltar o nome de Jesus. Ele virou e falou assim: eu acho que essa aqui é uma grande oportunidade para nós mostrarmos quem é Jesus e o que Jesus é capaz de fazer na sociedade. Querido irmão e querida irmã, eu quero te dizer solenemente nesta manhã, se para você não pode sentar com ninguém com uma visão de mundo diferente da sua, você não é um cristão. O seu coração não é como o de Cristo. O seu coração e a sua mente é carnal. Você está tão distante do Evangelho como alguém que é um satanista. Porque nós somos de Cristo. E nós que somos de Cristo,
nós precisamos ser como Jesus. E Jesus olhou para Zaqueu. Ele não somente olhou para Zaqueu, ele foi à casa de Zaqueu. Ele sentou à mesa de Zaqueu. Porque Jesus sabia que a palavra que ele tinha, o evangelho que ele trazia, era o evangelho do céu. E o evangelho do céu é capaz de curar as feridas da alma, é capaz de suprir as necessidades da alma, é capaz de ressignificar a estrutura de vida das pessoas. E não há nada mais importante para fazermos neste mundo que não seja olharmos para as pessoas com o olhar de Jesus. O nosso olhar não pode ser como o olhar de Zaqueu. Eu tenho apenas curiosidade de Jesus. O nosso olhar não pode ser como o olhar da multidão, pronto para criticar o outro. O nosso olhar tem que ser como o olhar de Jesus. Essa é a minha oração nesta manhã. Senhor Jesus, dá-me a capacidade de olhar para o outro, para o meu próximo, e identificar qual é a real necessidade do meu irmão, do meu próximo. Porque eu quero lembrar aos irmãos que aqui mesmo no Evangelho de Lucas, o Senhor Jesus disse que ao ir por um caminho, uma pessoa foi assaltada. E aquela pessoa que foi assaltada, passou um sacerdote e nem deu socorro. Passou um levita e nem deu socorro. Mas passou um samaritano. Nos dias de hoje, a gente pode falar um esquerdista, a gente pode falar um marxista, a gente pode falar um travesti. E esse foi lá, estendeu a mão, o curou, o restaurou e o transformou. É esse que é o evangelho verdadeiro de Cristo Jesus. Ou nós vamos viver o evangelho de Cristo Jesus, ou nós vamos deixar esse evangelho entrar no nosso coração e transformar a nossa visão, a maneira como nós olhamos as pessoas. Ou esse evangelho vai fazer com que o nosso coração chegue a compreender qual é a real necessidade que a pessoa tem. Porque não vai adiantar nada levar um evangelho de ódio. Não vai adiantar nada levar um evangelho de rancor. Não vai adiantar levar nada um evangelho que machuca os outros, que critica os outros. Nesta manhã, ao meditar sobre esta palavra, eu sempre pensei nesse texto de outras formas, mas nesta manhã, Deus me leva a esse esclarecimento. Eu preciso olhar para o meu próximo com os olhos de Jesus. Porque o evangelho de Jesus é mais importante que qualquer outra coisa neste mundo. Amém, irmãos? É mais importante. O evangelho de Jesus, ele é poderoso, ele é mais poderoso do que qualquer governo sobre este mundo. Esta semana, recebi um vídeo de um pastor que está na Ucrânia até hoje. E ele disse: aqui, na nossa igreja, nós estamos curando ucranianos que foram atingidos pela guerra e nós estamos cuidando de russos que foram atingidos pela guerra. A igreja precisa ser refúgio para todo ser humano, porque o evangelho de Deus é poderoso. O evangelho de Deus cura e transforma vidas. Que esse seja o evangelho em nossas vidas. Que os nossos olhos sejam como os olhos de Jesus. Qual é a real necessidade do meu próximo? Saiba, não importa qual seja a necessidade, a pessoa precisa conhecer o evangelho. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito
para que todo aquele que nele crê não morra, não desperdice a sua vida, não desperdice os seus talentos, mas tenha a vida, e uma vida eterna, plena na presença do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos conceda a graça de termos o olhar de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé na presença do Senhor. Vamos orar neste momento. Que Deus nos conceda essa graça. Peça ao Espírito Santo e a Deus nesta hora para iluminar a tua vida e a tua caminhada. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta manhã, ó Deus, nós olhamos para a tua palavra e vemos, ó Deus, quão desafiador que é. E sabemos, ó Deus, que é só pela obra do teu Espírito que podemos realmente sermos curados. É pela obra do teu Espírito que nós podemos curar a ferida do outro. Podemos deixar de olhar para o nosso mundo e entregar um pouco do nosso mundo para o coração daquele que precisa. Dá-nos essa capacidade, ó Deus, nos instrumentalize. Dá-nos esta visão, este encorajamento nesta manhã. Dá-nos esse desafio para realmente, ó Deus, ajudarmos, a contribuirmos na salvação de vidas. Porque o Filho do Homem não veio para julgar, mas veio para salvar. Que esse seja o nosso lema. Sermos os portadores iguais ao Filho do Homem, iguais a Jesus. Não para julgar, mas para salvar aqueles que precisam. E que o teu Evangelho seja tão poderoso para nós, em nossas vidas, e de que nós aprendamos, ó Deus, a entender que o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor está conosco a cada momento, a cada dia, a cada instante. O Senhor é o nosso pastor e nada nos tem faltado. O Senhor é o nosso provedor e nada nos faltará. Que nesta manhã, ó Deus, nós sejamos encorajados a partilhar, ó Deus, da nossa vida aqueles que precisam, a partilhar, ó Deus, do teu amor aqueles que precisam, a partilhar deste teu Evangelho poderoso. Usa-nos, Senhor, usa-nos no meio desse mundo tão cruel e tão medonho. Usa-nos como o sal da terra e a luz do teu reino neste mundo. Usa-nos, ó Deus, para a transformação das vidas. Que nós possamos, ó Deus, olhar para as pessoas e dizer: hoje chegou salvação na tua casa. Hoje chegou a cura para a tua alma. Eu tenho a resposta para a tua vida, e a resposta é o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Encha-nos, ó Deus, dessa ousadia maravilhosa do teu poder sem igual. Em nome de Jesus. Amém e amém. E que o amor de Deus Pai, a graça do Filho Jesus Cristo e as consolações santas do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, e que Ele te abençoe e te guarde, e que Ele te dê a paz, e que você ande sempre nos caminhos dEle, em nome de Jesus. Amém.